Hoje, eu queria que nós começássemos uma reflexão que vai levar o mês de abril inteiro falando sobre liberdade. Quando eu estava pensando a questão da liberdade e organizando, até porque eu fui forçado a organizar antecipadamente pelo André, que disse, me mande logo os 4 temas. Aí eu tive logo que pensar como é que eu ia fazer esse negócio, como é que eu ia dizer, porque eu só sabia que vai sobre liberdade, eu não fazia a menor ideia de como é que eu ia falar, porque esse é mais ou menos o meu comportamento recente, pela minha total falta de tempo. Não é porque eu sou desorganizado, não, porque não estou conseguindo organizar o tempo. Então, algumas coisas eu digo assim, Senhor, eu já tenho certos conhecimentos, então esses aí o Senhor me ajuda a tirar da caixa na hora que for necessário. Mas aí os ministérios funcionando nos obriga também a funcionar melhor. Então eu já organizei rapidamente como é que eu queria falar, e na hora que eu estava organizando, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o seguinte: você vai falar de liberdade? Eu preciso, antes de pontuar propriamente a dinâmica da liberdade, o que é a liberdade, ou quais são os efeitos dela, ou qual é a relação dela com o Evangelho, qual é a prática daquele que segue o Evangelho da liberdade, questionar a razão de ter que falar da liberdade. Por que eu tenho que falar da liberdade? Ora, só há sentido em falar da liberdade se a gente primeiro começa falando de prisão. Não há o menor sentido em a gente falar de liberdade se a gente não pensar a prisão, se a gente não pensar liberdade de quê? Liberdade de quê? Inclusive eu aprendi que esse de quê aqui tem esse acento, porque nós temos também um corretor. Vocês ficam sabendo como o ministério aqui funciona, eu botei um de quê sem o acento, o André republicou o de quê sem o acento no grupo da equipe de comunicação, e o rapaz tem um acento ali. Então isso é importante, eu já me libertei um pouco da ignorância. Plantão gramatical, né? Plantão gramatical, muito bem, já podemos pensar nesse esquema do plantão gramatical nas nossas redes sociais. E porque a questão toda é, se eu quero pontuar a concepção de liberdade, eu preciso pontuar a questão de que eu tenho que ser. De quê? Porque quando a gente fala de Jesus, vocês já perceberam, mas algumas temáticas em torno de Jesus, elas só fazem sentido depois que a gente desgraça a coisa. Por exemplo, se eu digo assim, ó, Jesus é aquele que vai salvar você. Então eu preciso primeiro colocar o indivíduo na condição de perdido. Né? Senão, o Jesus Salvador não faz o menor sentido e o menor interesse para quem quer que seja. Se eu não tenho do que ser salvo, para que me serve o meu Salvador? Né? Então, às vezes as pessoas vão falar de Jesus como Salvador para ouvidos surdos, porque o indivíduo que está ouvindo há de questionar. Sim, mas não estou querendo isso não. Não estou com a menor necessidade de ser salvo. Então, para que esse anúncio vem? Ou então, Jesus, a fonte de toda a alegria. Aí o cara, então eu já conheço. Mas como assim? Você nem segue Jesus e tal? Não, mas a fonte da alegria eu já sou alegre. Então, às vezes eu tenho que entristecer o cabo querer Jesus, né? Então, em geral, nós temos que fazer toda essa dinâmica da falta para ver se o indivíduo quer aquilo que a gente está oferecendo. Jesus é a resposta. Exatamente, ainda vem essa, né? Não estou perguntando nada. Esse remédio, e aí vai, né? Você tem várias frasezinhas que nos fazem pensar no antes. Só faz sentido falar disso se eu falar de alguma coisa antes. Assim só faz sentido eu falar de liberdade se eu falar de uma coisa antes. E essa coisa antes é prisão. Porque liberdade pressupõe que o sujeito que se colocará em estado de liberdade estava em estado de prisão. Ou pensará a liberdade para não entrar no estado de prisão, o que me faz automaticamente anunciar que existe um estado de prisão. Portanto, não há liberdade sem a gente pensar ou estar em estado aprisionado. E aí, pensando nesses muitos termos que a gente usa para Jesus, eu até lembrei do lema da igreja pentecostal ou neopentecostal quadrangular. Quem é mais... Alguém já foi dar quadrangular aqui? Já?
Então quais são aquelas... Não lembro, pegou na hora errada, né? É cura, liberta, batiza e salva, né? São essas 4 funções primordiais. O quadrangular seria essa lógica, né? E às vezes a gente confunde esses termos, né? A gente confunde esses termos na medida que a gente é de tradição religiosa, né? Porque a gente, por exemplo, quando a gente usa assim, Jesus liberta, e às vezes a gente usa esse mesmo termo como uma significação de cura, porque ele estaria libertando da doença. Mas do ponto de vista conceitual, esse é um tipo de combinação que não faz muito sentido. A cura não é uma prisão, a doença não é uma prisão, para que Jesus precisasse libertar um sujeito doente. Não era necessário usar esse termo para essa configuração. Para os doentes, Jesus cura, né? Porque a condição de estar doente não necessariamente coloca o indivíduo numa condição de estar aprisionado. Não coloca. Assim como a questão da felicidade. O indivíduo que não está feliz não necessariamente está aprisionado. Portanto, são situações distintas para ações distintas. Uma pessoa doente pode estar, inclusive, muito livre, inclusive a partir de sua doença, ter tornado-se livre. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu fui um sujeito que, quando fui levado à quase morte, há uns anos atrás, aquilo foi libertador no sentido não do corpo sendo vítima ou sendo curado posteriormente, mas da consciência que foi se expandindo por causa da doença. Ao contrário de prisão, aquela doença estava me libertando. Então, são significações distintas. O que nos leva, então, a uma pergunta muito precisa. Então, se eu falo de liberdade, é libertar-se de quê? É libertar-se de quê? Tem um texto que eu gosto muito, que está em Jó, capítulo 30. Jó, capítulo 30, é um momento onde Jó vai expor sua dor. A história de Jó, todo mundo deve saber. Um homem que era um homem temente, um homem justo, um homem bom, um homem crente, e que padece de todos os males que um homem pode padecer antes de morrer. Só não padece da morte, o que parecia ser então um benefício. No caso de Jó, não morrer era mais um mal que ele estava vivendo. Então ele está num estágio de absoluta tragédia, combinado com amigos crentes que tem uma função primordial na vida de um sujeito que sofre: encher o saco. A maioria das vezes os amigos crentes da nossa vida só enchem o saco quando ele está sofrendo, né? Porque eles vão querer explicar tudo que a gente está sentindo sem se importar. Eles se importam mais com a teologia da explicação do fenômeno do que com a sua alma. Então eles enchem o saco. E assim eram os amigos de Jó, né? Enchendo o saco, coitado, de uma maneira tal que o rapaz começa bem, falando lá: eu nu vim, nu voltarei, então eu louvarei ao Senhor sempre. Mas os caras enchem tanto o saco de Jó que Jó termina o livro dizendo umas coisas bem pesadas. Entre elas está, obrigado meu querido, entre elas está o que está escrito no capítulo 30. E eu vou ler apenas o verso 16, para que você entenda o que eu quero dizer hoje sobre prisão do homem. A minha alma agora se dissolve. Olha que expressão interessante. A minha alma agora se dissolve. Estou preso aos meus próprios sofrimentos. Estou preso aos dias da aflição.
liberdade não é uma condição física do sujeito. Primeira coisa que eu quero que você entenda: liberdade não é uma condição física do sujeito. Ontem eu estava assistindo um filme, quer dizer, botei um filme para dormir. Eu estou nessa fase. Um filme eu passo assim um mês assistindo, porque a cada 3 minutos de filme eu durmo, aí eu continuo no dia seguinte, e um mês eu termino. Você sofre desse mal também, né? E faz tempo que eu estou tentando assistir o Quebrando filme que é sobre um fotógrafo na Segunda Guerra Mundial. Tem um nomezinho lá no Netflix. Seria o nome. Mas o contexto é esse, depois eu digo o nome para vocês. É um fotógrafo, é um indivíduo que está também cativo, é um judeu cativo, certo? E em um dos locais de prisão física dos judeus, que a maioria desses lugares não era só uma prisão física, também era uma execução que ia se dar para aqueles indivíduos, havia um soldado lá que era amante de fotografia, e ele pegou um preso que também gostava de fotografia, e eles fotografavam. Só que, e isso era real, isso é bem bacana, porque este fotógrafo judeu conseguia esconder filmes para revelar, e nos revelou posteriormente, os horrores do que acontecia no nazismo por meio de fotografia. Aquelas fotografias que em geral a gente vê em jornais, em livros, em filmes, são feitas muitas vezes por esses indivíduos que estavam fazendo de maneira clandestina essas fotografias. E tem uma cena interessante. Eles estão presos e um sujeito quer a liberdade. Para entrar na liberdade, ele vai ter que sair daquele local de prisão em um local mais aprisionado ainda. Ele entra dentro de uma caixa, como se fosse uma caixa de entrega. Então, como eu vi a cena, você tem um pátio onde as pessoas transitam, trabalham, onde dormem, e elas estão presas. E aquele que está mais próximo da liberdade estava numa caixa, muito mais preso do ponto de vista físico do que aqueles que tinham amplo espaço. Ora, liberdade aí é de quem? Quem está livre ali? Não são essas condições físicas que determinam o que a gente chama de liberdade. A liberdade não é uma condição física. Eu poderia estar dentro de uma caixa, totalmente imóvel, sem conseguir mover-se, e estar mais livre quem estava em campos abertos. Porque a liberdade é uma condição do espírito e não uma condição do corpo. Eu posso estar com algemas, com correntes, e estar mais livre de quem está surfando ou pegando uma onda. Porque não é a condição de estado do corpo que define a condição de liberdade. Mandela, eu acho que viveu essa experiência, corpo preso e uma mente livre. Porque liberdade é uma condição do espírito. De maneira que você pode estar fisicamente preso, como acabou de dizer o senhor Alexandre como um exemplo do Mandela, e de tantos outros. Jesus não ficou preso durante muito tempo, mas ficou preso. Ficou preso. E as cenas onde Jesus aparece preso é impressionante. Porque ele está preso, torturado, vai ser morto, e bate um papo com a galera, que a galera que está livre percebe que tem alguma coisa errada naquele negócio. Porque eu era para estar como você está, porque eu estou livre. Só você pensar na velha cena de Pilatos, a mulher dele, Jesus, aquela confusão de prende, não prende, solta, não solta. A confusão que habitava aqueles indivíduos em torno de Jesus, e Jesus olha para Pilatos e diz: se acalme. Se acalme, porque
você não tem poder sobre mim. Mas como não tem poder sobre mim? Você está amarrado. Você está amarrado. Você está ferido, cuspido, humilhado, colocado na condição mais baixa que um homem pode ser colocado. Como eu não tenho poder sobre você? Não, você não tem poder sobre mim. Porque o que você está fazendo é ao meu corpo. O seu poder vai até aí. Você só consegue aprisionar o meu corpo. Você não consegue fazer mais nada além disso. Não consegue. Porque você não tem este poder, disse Jesus. Por isso, tem uma lição de Jesus impressionante sobre temer a Deus. Pois ele diz: se os homens não conseguem tornar vocês realmente prisioneiros, por que vocês os temem? Por que ter tanto medo daqueles que o máximo que eles podem fazer é algo em relação ao seu corpo? Temam a Deus, que este sim pode todas as coisas. Este pode afetar seu corpo, afetar sua alma e todo o seu ser. Esse é um ser a ser temido. Terrível é o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Por isso nós não temos romantismos em relação a Deus. Nós temos descanso, não romantismo. Eu acho que Deus está tendo um relacionamento, né, de tigrão tchutchuca. Está tendo esse tipo de relacionamento. Deus é Deus. Então, se Ele quiser, ele acaba com esse negócio e... Ah, mas Deus não pode. Deus não pode o quê, meu filho? Para com essa palhaçada de dizer que Deus pode ou não pode. Não, mas é porque a lógica. Não, mas é porque isso. Não, mas é porque a Bíblia. Meu amigo, para disso. Deus é Deus. Ele faz qualquer coisa. Mas isso é absurdo, é mesmo. Até crer nele é absurdo. Mas não é sentido crer em Deus. Quem acha que crer faz sentido é porque tem pouco de fé. É viciado em religião. Aí encontrou um esquemazinho teológico que a mentalidade dele se encaixou naquele molde de explicação e ele está satisfeito. Há um pouquinho mais de inteligência de perseverar que não faz o menor sentido desse negócio que a gente chama de fé. Nenhum sentido. Nem seria fé se fizesse sentido. Seria lógica. Seria razão. Seria fruto do entendimento. Seria obra minha. Obra minha. Seria algo que tinha a ver comigo. Então, quando a gente fala de prisão, a gente está falando de uma condição da mente, de uma condição do espírito. Logo, para falar de liberdade, é necessário que a gente identifique aquilo que aprisiona, então, a mente do homem. Aquilo que aprisiona o sujeito enquanto ser de pensamento, enquanto ser de volição, enquanto ser que tem uma capacidade de responder ao mundo. Porque aí é onde está o seu problema. Inclusive, quando eu atendo aqui as pessoas, é impressionante como elas não têm problemas, no sentido que elas acham que têm. Porque elas chegam aqui dizendo que o problema delas é um problema externo. Tem alguma coisa a ver com o outro, ou com o mundo, ou com o dinheiro, ou com... Sempre as pessoas apresentam um problema correlacionado a alguma coisa fora. Aí depois de um tempinho de terapia, em breve, não precisa demorar muito não. Às vezes em 2 encontros já resolve o problema. Eita, e você é poderoso assim? Muito. 2 encontros resolve o seu problema. Traga o pessoal amado. Dois dias traga a pessoa amada. A irmã Janaína traz em 3, eu trago em 2. Irmã Sara. Toca nas irmãs. Já tentou, né? Já tentou.
problema. Aí a pessoa entra numa paranoia enorme. Porque ela agora sem problema vai fazer o quê? Eu preciso do problema. É simples. Numa segunda conversa bem conversada, ele tá aqui, ó. Faço igual o PowerPoint da Daniel. Tá aqui. Tá aqui o seu problema. Tá aí, resolva agora. Tá aí, tá na sua cara. Aí a pessoa olha. Não, mas o senhor não entendeu, entende? Aí ela vai circular em torno de um monte de questão que não é mais um problema, não é resolvido. É simples. Quase todos os problemas de vocês, se vocês forem honestos, ele é muito simples de resolver. E por que então, Ivo? Você está dizendo que é tão simples, por que não se resolve? Porque o problema que você está trazendo não é o seu problema. É por isso. Você está mentindo. Mas como assim está mentindo? É para si mesmo. Que, como diz Renato Russo, é sempre a pior mentira. Mentindo para si mesmo. O seu problema não é aqui. E onde está o problema então? Seu problema não está aí. Não é seu marido, não é sua esposa, não é seu dinheiro, não é a estação, não é o povo chato que lhe acompanha, não é. Você não tem nada a ver com isso. Porque é tão chato resolver, é tão simples resolver alguns problemas. É matemática. Não gosto disso, não coma isso. Tem dificuldade? Não quero fazer isso, não faça. Meu relacionamento já acabou. Então, acabe. Acabou. Não, mas eu vou viver de quê? Trabalho. Não, mas até lhe ajudo. Onde é que você quer? Não é isso que a pessoa quer. Porque não é isso o problema dela. O problema dela está aqui, ó. São aprisionamentos da mente que ela desconhece completamente, porque ela fica olhando para correntes que bloqueiam o seu mover, mas não olham para as estruturas que aprisionam o seu entendimento. Não olham. Porque quando eu olho para a corrente externa a mim, o que eu faço? Eu consigo culpabilizar aquele que segura a corrente. Aí o André, minha corrente também aqui, ele é o responsável por segurar essa corrente bem aí. Então o André é a minha prisão. Está ali a causa do meu sofrimento. Mas quando essa corrente some, não tem mais corrente, eu percebo que na verdade é um cadeadozinho daqueles que não no portão da frente, uma chulipa bichoada. Quando eu percebo que a coisa é desse nível, isso lança sobre mim uma sensação de que eu estou ferrado, porque eu não tenho a quem culpabilizar. A desgraça da vida que eu vivo é de plena responsabilidade minha e só minha. Isso é terrível, meu irmão. Isso é horrível. Eu preciso de alguém para culpar. Nem que seja o diabo. Porque as prisões mentais são mantidas por você. Ninguém tem poder de manter uma prisão mental. Eles têm poder de estimular, de cutucar. O mundo estimula nossas prisões mentais, mas ninguém consegue aprisionar mentalmente, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Porque o homem, por natureza, este indivíduo que percebe a liberdade, por isso livre, quando a gente diz assim, o homem é livre, qual é o significado de dizer isso? De que nós temos a condição de perceber. Nenhum outro ente percebe a liberdade. Por isso, só nós somos livres. Não existe uma vaca livre. Não existe um cachorro livre. Por mais que a gente pareça, ao olhar para eles, que eles são os mais livres e nós os mais presos. Porque o cachorro faz o que quer, quando quer, com quem quer, em qualquer lugar. Não é? Sinônimo maior de liberdade é essa? Para o cachorro, tanto faz um cachorrinho, uma cadelinha ou a sua perna. Se ele tiver com vontade, ele agarra. Tanto
Tanto faz se ele está na sua casinha, aprendido, domesticado a fazer lá na areiazinha, ou qualquer lugar que ele levanta a pata, ele vai lá e faz o que tem que fazer. Perceba, plena liberdade. Não é livre, porque o cachorro não faz a menor ideia do que seja liberdade. Ou prisão. Ele só existe. Nós, por sabermos dessa existência, por entendermos a existência, por então nos colocarmos diante dela como uma pergunta, então a liberdade surge para nós, porque nós nos percebemos livres. Porém, na medida que a gente pensa a nossa liberdade, como acabou de dizer André, nós automaticamente pensamos na nossa prisão, porque não tem como pensar uma coisa sem outra. E aí, a gente é barrado em nossa liberdade numa primeira percepção. Eu percebo que eu tenho caixas ao meu redor. E aí aquela sensação de liberdade começa a esbarrar naquilo que a gente chama de realidade. Eu sou livre, mas eu não consigo fazer isto. Eu sou livre, mas eu não consigo transitar até ali. Eu sou livre, mas existe um conjunto de elementos que me limita. Se eles me limitam, como eu posso ser livre do jeito que eu quero ser, ou do jeito que eu almejo ser? Como conseguir isso, se por onde eu ando existe uma limitação? No entanto, nenhuma limitação é tão limitante quanto aquela que habita a sua consciência. Nenhuma limitação é tão limitante quanto a que habita dentro de você. Minha filha que está aqui hoje, a maioria conhece, quem conhece é aquela coisa linda. Se você olha para a cara dela, você percebe que é a minha versão melhorada. A mãe dela está ali do lado, mais loira do que nunca. Muito bonito, né? E eu sempre disse para ela o seguinte, ela canta e frequenta uma congregação religiosa, e eu sempre ensinei o evangelho para ela, e eu sempre disse o seguinte: olha, se você está numa igreja, você evidentemente vai respeitar o ambiente onde você está. Não faz sentido você estar num canto para ser a pedra da coisa, né? O problema da coisa. Não. Eu só vou estar num lugar onde eu consiga minimamente seguir algumas determinações para a convivência ser boa. Então você tem que respeitar seus pastores, seus líderes, seja lá quem for. No entanto, que nunca esse respeito vire dominação deles para com você. E a única maneira que você tem de estar dentro de uma igreja religiosa e não ser dominado é se a sua mente for livre. Então o problema não é o seu pastor, sua pastora, seu padre, seu pai de santo, seu guru, o Osho. O seu problema não é essa galera, é a sua cabeça. É a sua cabeça. Porque se você não tiver uma cabeça livre, Caio Fábio vira para você o novo guru do processo. Se você não tiver uma cabeça livre, a estação Fortaleza começa a determinar seu modo de pensar. O que eu digo passa a ser uma pedra fundamental na sua reflexão. Por isso, quando assim de ponto, logo no início da reunião, essa vontade de então produzir algo, pensar por si. Não que o pensamento por si seja isento do outro. Isso existe. Mas ele tem um peso de autonomia que só pode ser construído se a gente entende que é aqui onde está acontecendo tudo. Sou eu comigo. Aí eles podem até me prender fisicamente, eles podem até me colocar em disciplina, eles podem até me apontar, eles podem fazer um monte de coisa, mas eles não conseguem fazer o fundamental, me prender de verdade. Não conseguem. Então eu sempre disse isso para ela: o evangelho que eu ensinei desde o dia que você nasceu é o evangelho da liberdade, da qual só você é responsável por si. Não esqueça disso, esteja onde estiver. Ora, mas aí, se o que mais aprisiona o homem é uma estrutura mental, eu decidi para esta reunião de hoje apontar para vocês alguma dessas prisões. A mensagem ela é recortada hoje, então você não vai ter hoje uma conclusão. A mensagem ela vai estar dividida em 4 mensagens. Então, para você entender ela, você vai ter o que vir para as 4 vezes, ou acompanhar virtualmente
ou acessar depois no YouTube, se tudo funcionar. A melhor garantia está aqui. Né? A melhor garantia está aqui, porque pode ser que os aparelhos não funcionem. Tá? De que um homem é escravo? Jó. Perceba que Jó, quando começou a perder tudo, era um homem livre perdendo tudo. Jó era um homem livre perdendo tudo, mas era um homem livre. Tão livre que foi capaz de dizer logo na abertura do livro uma frase que até hoje ecoa e a gente escuta ela com uma potência de fé enorme. Porque a mulher de Jó, aprisionada mentalmente por uma relação de causa e efeito, que já é uma prisão, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, disse para Jó: rapaz, é muito sofrimento. Não faz sentido você sofrer tanto assim. Amaldiçoa teu Deus e morre. É quase que dizendo assim: se o que está te prendendo vivo é alguma conexão aí com esse sagrado, que está dizendo para ti, né? Tô nem aí. Então quebra esse vínculo aí, cara, e morre. Para que tu quer se manter vivo se tu não tem mais vida? Será, Jó? Essa é a lógica. Para que tu quer se manter vivo se tu não tem mais vida? Jó, tão livre que estava, disse: mulher, deixa de ser louca. Deixa de ser louca. Tudo que eu tenho vem dele. Ele me deu, ele tira dele, não é meu. Eu não perdi nada. Olha que consciência. Eu não perdi nada, porque só perde alguma coisa quem tem. Eu não tenho, eu sou é dele. Não sou eu que tenho, é ele que me tem. Se é ele que me tem, então, meu amigo, ele tira, ele coloca, ele nasce, ele mata, ele faz tudo isso. Que as pessoas, elas às vezes ficam achando que Deus não mata. Deus mata, lógico que Deus mata. Por que Deus não mata? Deus mata. Porque vida e morte para Deus é a mesma coisa. Luz e trevas para Deus é a mesma coisa. Não tem esse problema em Deus. Então quem entende que tudo é dele, já está livre aí dessas picuinhas religiosas que colocam você nessa condição de ficar milindrado com a vida e como ela é. Uma vez, lá, sei quantos anos atrás, quase 20 não, quase 20, tem 19 anos minha filha, então uns 16 anos, 17, ela tinha acabado de nascer e eu já estava rompendo com a religião evangélica. Já não dava mais para mim a religião evangélica. Ela já não me representava e nem eu era ela. Não era uma questão, era aquilo que eu acabei de dizer, era questão de respeito. Não adiantava mais eu ficar no canto de tudo que ele dizia, estava desfazendo o que os outros diziam. Então, meu lugar é outro. Meu lugar é outro. Mas aí, um grupo de pessoas vieram me alertar. E o grande alerta, foram vários alertas, mas um até hoje guardo no coração. Se eu seguisse por aquele caminho, Deus iria levar a minha vida. Mas pesado para eles, estavam dizendo. Eles só não esperavam estar dizendo isso para um homem livre. Se isso caísse na mão de um aprisionado, né? Se essa palavra caísse nos ouvidos de um cara aprisionado, ia ser uma tragédia. Mais correntes iam prender o cara. Porque quem quer perder sua vida? A gente não sabe como é que funcionam essas prisões. Eu conheci Edinaldo que estava preso a essas correntes. E aí eu peguei e disse para estes. Eu disse: eu sei que é Deus quem vai levar a minha filha. É lógico. Não poderia ser outro. Deus traz, Deus leva. E Ele leva quando Ele quiser, agora mesmo. Ou daqui a 70 anos. Se vocês estão dizendo isso, achando que vão me aprisionar ao esquema religioso de vocês me deram agora o motivo final, a cereja do bolo, para dizer adeus. Porque essa lógica que vocês querem colocar sobre os outros para aprisionar a mente, não faz parte da minha trajetória de fé. Mandou eles lascar antes. Nessa época eu estava meio crente.
Mas pensou. Mas pensou. Não pensei, eu era crente de verdade. Hoje talvez dissesse. Mas orou por ele, né? O fato é que perceba, a lógica que eles estavam utilizando é justamente aquilo que eles chamam de aprisionamento da mente. Porque a primeira prisão, e talvez a mais séria, a que o sujeito pode se submeter, é a prisão ideológica. O que é uma prisão ideológica? É quando um conjunto de crenças exteriores a mim se interiorizam por força do processo educativo e eu passo a chamada de verdade sem possibilidade de qualquer crítica ou análise. Isso é prisão ideológica, que acontece no campo religioso, talvez onde mais acontece, no campo político, no campo moral. É quando você não consegue raciocinar para além do modelo instalado em você como forma de pensar. Isso é uma prisão terrível, porque você, diante desse sujeito aprisionado ideologicamente, você tenta mostrar para ele todos os quadros possíveis e imaginários, todos os caminhos, todas as lógicas contrárias, e o indivíduo só faz assim: está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, porque isso com certeza é coisa do diabo para tentar desviar a verdade de Deus que está instalada em mim pela palavra do Senhor, que eu nunca li, mas que eu conheço de cabo a rabo. Porque eu não duvido, meu irmão, a maioria da galera presas às ideologias religiosas que eu conheço não leu metade das vezes na Bíblia quando eu li. Mas eles conhecem 7 vezes mais do que eu. E realmente conhecem. Porque eu não conheço Bíblia, eu conheço a palavra. É muito diferente. Eu não sei onde está escrito um monte de texto. Não sei. Mesmo assim como assim, de ser o meu livro de cabeceira. Todo dia eu leio escrito. Mas não fico tentando decorar onde é que está, onde deixa de estar. Quem foi que disse, quem deixou de dizer. Isso não é porque eu era professor de teologia, eu me preocupava com isso. Agora não me preocupo com isso não. Eu só leio as escrituras como quem lê uma carta de amor. Mas esses caras conhecem muito de Bíblia. E conhecem tanto de Bíblia que são capazes de me dar um banho de Bíblia. Mas o banho deles em cima de mim, de Bíblia, não tem o peso do banho de língua. Tá? Porque o banho deles é aquela água que você joga, bate em você, aí você se mexe em 3 tempos, a água já não está mais nem ali. Aí um banho de língua começa a mexer com você de maneira diferente. Oh, beleza. Um gatinho, não pensa, né? Você começa a sentir ou gostoso ou ruim, você começa a reagir porque o banho de língua vai mexendo com você, vai tocando em você do jeito que a água somente não toca. Então, o banho da palavra é como um banho de língua, ela vai mexendo realmente numas estruturas que faz ou eu amar ou eu odiar aquele negócio. O banho de água é só aquela coisa de que bateu aqui, foi. Mudou, secou. É como a semente nas terras que rapidamente as aves levam. O fato é que essa prisão é terrível. E ela é terrível porque ela não começa hoje. Ela não começa na nossa vida adulta. Ela começa lá quando a gente entra dentro do que a gente chama de sociedade. Ela é uma prisão sofisticada. Ela é construída lentamente, dia após dia, durante anos. De maneira que quando você está adulto, você diz, fala e se comporta de um jeito sem perceber quais são as correntes que lhe amarram, porque ela não é física. Você está todo amarrado. E aí, é o que acontece na terapia. O indivíduo está com a vida desgraçada, mas é
tanta amarra no próprio pensamento dele que ele só vai conseguir se libertar, olha aí, quando ele quebrar a prisão ideológica. O problema é que quebrar prisões ideológicas não é tão simples. Imagine uma prisão ideológica onde Deus seja o símbolo dessa prisão. Significaria romper com Deus. Tu imagina o que é isso? O indivíduo só vai se curar se ele negar Deus. E algumas vezes eu faço esse trabalho árduo de tentar fazer ele perceber isso, e não é fácil. Porque enquanto Deus for sua prisão ideológica, Deus será uma desgraça na vida dele. Prisão ideológica. Talvez você aqui não a perceba, mas alguns sinais acompanham sujeitos que têm prisões ideológicas. Vou dizer só uma para você vá pensando. Como é que você reage ao contrário do que você pensa? O nível da sua reação vai mostrar o nível da sua prisão. Mas existem outras prisões também, como por exemplo a prisão das sensações, que é quando a gente começa a dar força ao ato de sentir, a condição de sentir alguma coisa, e isso vai se avolumando em nós e se tornando prisões invisíveis. Prisão da sensação. Por exemplo, que associada ao capitalismo contemporâneo, virou a nossa busca desenfreada por felicidade. A gente quer ser feliz. E ser feliz significa viver um estado de sensações boas. Eu tenho que estar bem. E bem significa, eu tenho que estar gozando. Eu tenho que fazer de tudo para sair deste lugar onde o gozo termina, onde o gozo acaba. Eu tenho que produzir constantemente novos gozos. Seja ele onde estiver. Do cabaré ao trabalho. Ou à igreja. Olha os três termos que eu utilizei. Os três aí podem estar no campo das sensações, não do ideológico. Você pode inclusive associar o ideológico e este, aí são duas prisões poderosas. O indivíduo, além de estar prisionado ideologicamente, ele está naquele lugar onde ele sente. Olha aí. A galera vem pra cá, não sente nada. Esse a presença. Mas esse pessoal aí, tudo desorganizado, né? Diz que vai cantar uma música e não canta. Eu não sinto nada desse negócio aí. Ah, mas eu vou ali, minha amiga ali. Olha, a gente entra naquele lugar, a gente sente logo. E aí eu digo assim, ó, esse aqui é o lugar, cara. Deus está aqui. Os ministros de louvor que não levam nenhuma. Pois é, esse ministro de louvor que não. Eu quero aquele ministro que assim, levanta a mão e logo cair assim. Ele levanta a mão e logo se balança. Esse que é o ministro de louvor. Porque as sensações são viciantes. Só que sensação ela não é reflexiva. Então, a sensação vai ganhar na ideologia sua capa. Aí quando você tem a ideologia acompanhada de uma boa sensação, você tem uma prisão maravilhosa. Você não sai dali nunca mais, meu amigo. Estão depenando sua alma e você está dizendo amém. Porque você está preso a um conjunto de sensações, inclusive dependendo delas para crer. Quantas e quantas pessoas eu atendi frustradas com Deus, porque depois que a prisão da sensação ideológica foram se quebrando, a primeira percepção delas foi: tem alguma coisa errada, porque não era para estar acontecendo isso comigo. Não era. Como assim? Deus não me abençoa.
Como assim não cai 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda e eu não sou atingido? Como assim eu estou mendigando pão? Como assim se as Escrituras dizem, olha a ideologia aí, ó. As Escrituras dizem que o servo do Senhor não vai padecer por isso? Como assim se toda madrugada em meu sofrimento, quando eu ligo a televisão, o Senhor fala comigo dizendo, está sofrendo? Jesus é a solução para o teu sofrimento. Venha participar da fogueira santa. Como assim eu só preciso de uma água em cima da minha televisão? Eu só preciso, e aí eu vou construindo, e enquanto aparentemente funciona, massa, mas quando a coisa começa a não funcionar, aí essas prisões que me colocavam em uma lógica, que me colocavam em uma condição harmoniosa como ela mesma, começa a então não fazer mais sentido, então a primeira sensação que eu tenho que dizer para Deus, ou não existe, ou está nem aí. Ou não existe, ou não está nem aí. Por quê? Porque a minha fé estava dependendo da sensação. Eu nunca soube o que era esse negócio de não sentir a presença de Deus. Mesmo ouvindo isso desde a minha infância. Hoje foi uma maravilha porque a gente sentiu a presença de Deus. Eu nunca senti esse negócio. Nunca senti. Porque eu nunca não senti o contrário. Então eu imagino o seguinte, no dia que eu sentir a sensação de Deus, se ela realmente existe como sensação, eu vou saber. Inclusive a ausência, porque vai ser insuportável viver depois sem. Eu não consigo entender essa galera que sente a presença de Deus e vai para casa, né? Depois. Assistir a novela. Como é isso? Não consigo perceber um negócio desse. O cara viu um anjo e depois está contando a história. Acho que se eu visse hoje eu morria. Viu um anjo, pá, depois está todo cagado, né? É uma dimensão de sensações que os sujeitos não percebem que eles estão aprisionados às sensações e chamando elas de verdade. De maneira que a partir daí, tudo que você disser para tentar desmontar essa prisão não vai funcionar, porque ele vai dizer o seguinte: não, meu irmão, você não sabe, não, eu sinto. Vai dizer o quê? Eu sinto, meu irmão. O que eu estou dizendo para você é uma verdade do meu interior, porque eu sinto. E aí você está preso. Você não consegue sair desse lugar das sensações. Você não consegue sair das prisões que a partir daí vão se construindo como prisões sociais. Por exemplo, você fica aprisionado às estruturas sociais que juntam ideologia e sensação. É a sua terceira prisão. É quando você confunde as estruturas com a necessidade. É o que eu chamo também de prisão da necessidade. Eu preciso disto aí. Preciso ir para a igreja. Porque se eu não for, prisão. Mas se eu faltar um domingo, bendito aqueles que é como nós, que só tem um domingo para vir, né? E aqueles que tem que ir de segunda a domingo. De segunda a segunda. Falte para ver. Eu tenho umas ali que... Enfim, você tem aí um monte de aprisionamentos que, por juntar essas duas coisas, levou você a essa prisão da necessidade. Eu necessito disto, eu necessito daquilo. Por exemplo, eu fico preso, por exemplo, a um relacionamento, porque o princípio ideológico e o princípio da sensação me levou a esse terceiro lugar, que é a prisão da necessidade. Então eu preciso dele. O que será da minha vida sem ele? A pessoa nem percebe o absurdo que está dizendo, porque ela acabou de dizer para mim na terapia que a vida dela é uma desgraça. Como é que ela conclui dizendo o que será da minha vida sem ele? O que vem depois da desgraça? Ou das duas, ou você morre, meu amigo, ou você rompe com a desgraça. Não tem como ser pior, se você já está no pior. A menos que você não esteja. Então vamos remodelar a sua fala aí. Mas o fato é que as pessoas não percebem que elas criam
criam essa prisão de necessidade. Eu preciso disto, sem isto eu não vivo. E aí você vai para um campo que sai das relações, que sai da dependência do pastor, da igreja, da instituição, e vai para um âmbito muito maior, que pensando na felicidade, eu preciso do dinheiro. Aí essa prisão lasca mesmo. Aí ela fecha todas as prisões que a gente pode ter. Porque aí, para garantir a repetição da instituição, que garante a minha sensação, que sustenta a minha ideologia, eu preciso de dinheiro para bancar esse negócio. Eu preciso de dinheiro para bancar a igreja, eu preciso de dinheiro para bancar meu cinema, eu preciso de dinheiro para bancar minha mulher, meu marido, enfim, eu preciso de dinheiro. Porque sem o dinheiro, nada disso aí eu funciona. Então uma prisão se liga a outra e eu fico escravo do dinheiro. E o dinheiro está na base dessas outras prisões, porque como disse Jesus, ele é o outro Deus. Ele é aquela força contrária ao fim das prisões. Porque se Deus é o fim das prisões, o dinheiro ele é o começo delas. Mesmo que pareça ser o fim, mas ele está na base, eu preciso de dinheiro. E aí você e eu vivemos para ganhar dinheiro, para poder sustentar o resto das prisões. Olha que maravilha. A vida é massa, né? A vida é massa. Prisões. E você com certeza deve estar se identificando com alguma delas, ou vendo que a sua tem alguma conexão com alguma delas. E por fim, tem uma prisão que encerra todas essas. Porque sem essa última prisão, nem a ideológica, nem a das sensações, nem a da necessidade e nem a do dinheiro teriam força. É a prisão da linguagem. Você não consegue se libertar de dizer. E em não se libertando de dizer, você fica circulando o tempo todo de prisão para outra. Porque com o seu discurso você desmonta uma prisão e automaticamente cria outra. Aí com o seu discurso desmonta outra prisão e automaticamente cria outra. Porque você está preso à linguagem que sustenta a ideologia, que sustenta a sensação, que move a sua busca por dinheiro na medida que você acha que precisa de alguma coisa. A linguagem. Mas e aí, né? Linguagem traidora de si para que enfim eu inaugure a liberdade. Dizê-la sempre percebendo que ela não diz. Dizê-la como quem aponta e não como quem define. Dizê-la como quem inaugura uma abertura, mas não trilha o caminho. Por exemplo, Deus. Deus é linguagem. E tudo que eu falo sobre Ele é linguagem. E se eu não traísse a linguagem, o meu Deus seria na verdade uma prisão. Porque o que eu pensasse sobre Ele seria o que Ele era. O que eu dissesse sobre Ele seria o que Ele era. E sendo o que Ele era, aquilo que eu digo, eu estava preso a uma ideologia, sustentando-me nela, para julgar e viver conforme ela. Nunca iria experimentar o novo. Nunca iria experimentar a viagem da liberdade. Porém, eu não tenho como não usar a linguagem. Ou até tenho. Os pentecostais chamaram isso de línguas estranhas. Mas sabe o que é uma língua estranha? Não é o manto pelas núbias. Não é o terra. Não é. Língua estranha é quando o Espírito rompe com todas as minhas lógicas e simplesmente se expressa. Isso pode ser inclusive em absoluto silêncio. Língua estranha
É quando eu sou tomado por uma percepção que, em vez de ser construída por mim, ela me invade. E como diz Atos, o Espírito desceu. Não foi uma coisa que eu produzi, ele veio. E aí quando ele vem, ele me enche de um poder que já não mais se articula com a minha lógica, que já não se articula com a minha linguagem, que não é mais determinada pela minha religião, mas me faz experimentar de que nada mais me limita. Porque nem vida e nem morte podem me separar do amor de Deus que é Cristo Jesus. Tem um jeito de você se libertar da linguagem, sendo cheio do Espírito. Como é que a gente se torna cheio do Espírito? Isso já é linguagem. Você está querendo uma linguagem para poder lhe oferecer. Você iria se escravizar se eu respondesse. Jesus apenas disse: peça. Esse é o único jeito que ele ensinou. Peça. Busque com toda a verdade o seu coração. Bata insistentemente. Insista em querer o Espírito. Insista em querer o Espírito. Não insista em querer a estação do caminho da graça. Você que veio aqui hoje pela primeira vez, ou você que está vendo ao vivo, você não precisa de mim e nem do caminho da graça. Você não precisa. Se não quiser voltar mais aqui, fique tranquilo, mas não desista de ter o Espírito. Não desista de buscar o Espírito. Não desista de querer que esse Espírito lhe invada para arrebentar com todas as prisões. Não desista. E não acredite nas fórmulas que vão lhe oferecer por aí. Só tem uma fórmula de ter o Espírito. Deseje profundamente. Queira de verdade. Busque. Bata. E você terá. Porque se os homens maus dão coisas boas aos seus filhos quando eles pedem, o Senhor nos dará o seu Espírito, se for verdade a nossa busca. Amém? Amém.